Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal Despertar do Ser. Sejam muito bem-vindos à nossa página no Instagram despertardoser.100. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres com a jornada do professor Kenneth Wapnick. Hoje a gente então vai para a lição 160. E eu já começo convidando vocês para a gente fazer aquele momento de entrar para dentro da sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo, deixar todos os barulhos do lado de fora e nos concentrar no que Jesus quer nos ensinar hoje, certo? Para isso a gente então faz aquela respiração mais profunda, para baixar a frequência dos pensamentos, a tagarelice mental. A gente entrega para Jesus, para o Espírito Santo, nossa total capacidade de aprender, a nossa total disponibilidade para aprender o que eles vão nos ensinar aqui hoje. A nossa honestidade com a gente mesmo, de saber que já estamos no ponto de reconhecer que temos outra escolha a fazer. Sem transigências, como Jesus diz no seu curso. Quando a gente também estiver no curso sem transigências, a gente vai estar sendo totalmente honestos conosco mesmo, com o Espírito Santo e com toda a filiação, porque todos nós aguardamos uns aos outros para poder voltar para casa, né? Então vamos lá. Eu às vezes esqueço, fico um tempo sem me apresentar, isso eu me lembro de vez em quando. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari, eu sou estudante de Um Curso em Milagres, tanto quanto vocês, e me disponibilizei a trazer essas lições aqui do professor Ken, com a jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick, porque ele faz muitos comentários e ele traz de dentro do livro texto tudo que tem a ver com a lição, então clareia muito para os estudantes. E eu, como já tinha feito uma vez os 365 exercícios direto de Um Curso em Milagres, hoje fazendo com a jornada do professor Ken eu consigo, vamos dizer, ir mais a fundo, subir mais um nível, né? Mais um nível de consciência a gente consegue alcançar com as explicações do professor Ken, e eu sou cada dia mais grata a esse trabalho maravilhoso que o professor Ken deixou para todos os estudantes de Um Curso em Milagres, porque é fantástico. Então, vocês podem ler também outros trabalhos que a gente tem traduzidos para o português dele também, tanto o que ele fala do tempo, né, Uma Vasta Ilusão, também Pais e Filhos, tem também uma introdução a Um Curso em Milagres, que é um trabalho dele que também foi traduzido para o português, e esses PDFs a gente costuma encontrar no Google, mas se vocês não encontrarem, peço que vocês entrem em contato comigo pelo direct do Instagram ou até mesmo aqui nos comentários do YouTube, que a gente conversa e eu dou um jeito de encaminhar para vocês esses PDFs, tá bem? Então, vamos voltar aqui, vamos iniciar essa lição de hoje. E a ideia principal é: estou em casa, o medo é o estranho aqui. E o professor Ken introduz dizendo que agora o nosso tema vai mudar, porque essa lição se focaliza no poder da mente de escolher se vamos fazer nosso lar no sistema de pensamento de medo do ego ou no sistema de pensamento de amor do Espírito Santo. E o primeiro parágrafo da lição, Jesus nos diz: o medo é o estranho para os caminhos do amor. Identifica-te com o medo
e serás um estranho para ti mesmo. O que é o teu ser permanece alheio para aquela parte de ti que pensa que é real, mas diferente de ti mesmo. Quem poderia ser são em tal circunstância? Quem, senão um louco, poderia acreditar que é o que não é e julgar contra si próprio? E o professor Ken comenta, então, nós já vimos, logo no início do livro de exercícios e no texto, uma discussão similar sobre as tentativas do ego de nos confundir em relação à nossa identidade. E essa é uma passagem representativa que se dirige ao fato de termos dado boas-vindas ao medo na mente em vez de boas-vindas à luz, e o preço doloroso que pagamos como resultado disso. É o que se segue nessa passagem do capítulo 11, que Jesus diz: o medo e o luto são os teus hóspedes, e eles vão contigo e habitam contigo durante o caminho. Mas a jornada escura não é o caminho do Filho de Deus. Caminha na luz e não vejas os escuros companheiros, pois eles não são companheiros adequados para o Filho de Deus, que foi criado da luz e na luz. A grande luz está sempre em torno de ti e brilha a partir de ti. Como é possível que vejas os companheiros escuros em uma luz tal como essa? Se os vês, é apenas porque estás negando a luz. Mas, em vez disso, nega a eles, pois a luz está aqui e o caminho é claro. Quando o Filho de Deus, tomador de decisões, escolhe o ego em vez do Espírito Santo, ele automaticamente se transforma em um estranho para Cristo. Nesse ponto, o ser, com S maiúsculo, se torna um forasteiro e o sistema de pensamento do ego é acolhido em seu lugar, simbolizado aqui pelo medo. Quando dou boas-vindas ao estranho real em minha mente, ele se torna a minha identidade, o lar do pecado, da culpa e do medo. Quem eu realmente sou, espírito, se torna um forasteiro estranho. Portanto, eu me torno insano, acreditando que sou quem não sou. E quem eu não sou, agora acredito ser. É uma verdadeira crise de identidade. Todos nós passamos por essa crise de identidade. E hoje mesmo eu estava conversando aqui, que tem uma passagem falando de doença, né, no livro-texto, que diz que o corpo não pode adoecer, né? Na verdade, como é que eu digo? Alimentação não pode adoecer o corpo, clima não pode adoecer o corpo, o que adoece o corpo é o ataque da mente ao corpo, né? Se a tua mente parar de atacar o corpo, ele vai ser saudável, né? Então, e aí diz que se tu parar de atacar o corpo e parar de querer dar para ele uma função que ele não é capaz de ter, e eu ficava pensando que função é essa que eu tô querendo dar pro corpo, mas que ele não é capaz de assumir essa função. Que função é essa? Tem uma passagem no livro-texto que diz, ou até em alguma lição, agora eu não tô lembrada, que diz então, né? Deixe de atacar o corpo, não permita que a mente ataque o corpo e pare de querer dar uma função que ele não pode assumir. E que função é essa? A função de nossa identidade, a função de nosso ser. A gente fica o tempo todo querendo dar essa função para o corpo, a função de nossa identidade, e ele não pode assumir essa função.
Existe um estranho em nosso meio, vindo de uma ideia tão estranha à verdade que fala uma língua diferente, olha para um mundo que a verdade desconhece e compreende o que a verdade considera sem sentido. E o professor quer dizer aqui que a gente pode se recordar de que o pecado como um ajustamento discute essa ideia de um estranho que trouxemos ao lar na mente. E ele diz aqui no capítulo 20: não busques fazer com que o Filho de Deus se ajuste à sua própria insanidade. Há um estranho nele, que, vagando descuidadamente, entrou na casa da verdade e, vagando, ir-se-á. Não perguntes a esse estranho transeunte quem sou eu. Ele é a única coisa em todo o universo que não sabe. E a única coisa cega em todo o universo, vidente da verdade, perguntas: como devo eu olhar para o Filho de Deus? Então, a gente está perguntando a um estranho de Cristo quem a gente é, né? Ao ego, né? Então, de novo aqui na lição, existe um estranho em nosso meio, vindo de uma ideia. O ego é uma ideia. Vindo de uma ideia tão estranha à verdade, que fala uma língua diferente, olha para um mundo que a verdade desconhece e compreende o que a verdade considera sem sentido. No contexto dessa discussão, o estranho é o sistema de pensamento do ego. Aqui está o medo. Na passagem, no livro de exercícios, reflete a natureza intransigente da realidade. A verdade e o amor não conhecem o medo. Em outras palavras, Deus não sabe nada sobre a ilusão, porque ela está fora da sua mente. A ilusão está fora da mente de Deus e, portanto, não existe. Só o que existe é o que está na mente de Deus. A ideia tão estranha à verdade é a separação de Deus. Essa é a ideia tão estranha à verdade. E a verdade é o princípio da expiação de que a separação nunca aconteceu. Portanto, o ego fala uma linguagem estranha à verdade do Espírito Santo. Nenhum pode entender o outro. Como essa passagem sobre inculpabilidade e culpa expressa do capítulo 14. Os que não têm culpa e os culpados são totalmente incapazes de se compreenderem mutuamente. Cada um percebe o outro como a si próprio, fazendo com que ambos sejam incapazes de se comunicar, porque cada um vê o outro de um modo diferente do que vê a si mesmo. Isso é sistema de pensamento do ego e sistema de pensamento do Espírito Santo. Deus só pode comunicar-se com o Espírito Santo na tua mente, porque só Ele compartilha o conhecimento do que tu és com Deus. E só o Espírito Santo pode responder a Deus por ti, pois somente Ele conhece o que Deus é. Tudo o mais que colocaste dentro da tua mente não pode existir, pois o que não está em comunicação com a mente de Deus nunca foi. Comunicação com Deus é vida. Nada que esteja fora dela existe de forma alguma. Ainda um estranho, ele vem sem reconhecer a quem vem, mas ainda afirma que a sua casa lhe pertence, enquanto aquele que está em casa é agora o estranho. No entanto, como seria fácil dizer: essa é a minha casa, aqui é o meu lugar e não partirei porque um louco me diz que tenho que ir.
Nós nos esquecemos de quem somos e, portanto, tornamos a nós mesmos sem lar. Nós abandonamos nosso verdadeiro lar e abdicamos da nossa realidade, adotando em vez dela um lar que não é realmente nosso. De fato, não está lá de forma alguma. É importante saber que fizemos essa escolha não apenas uma vez, mas continuamente, escolhendo a pequenez em vez da magnitude. Já estamos familiarizados com Jesus nos dizendo que nós não pedimos demais, mas sim muito pouco. E vamos voltar aqui nessa passagem do capítulo 26, que Jesus nos diz: o que é a vontade de Deus? A sua vontade é que seu filho tenha tudo. E isso ele garantiu quando o criou sendo tudo. Aqui o Filho de Deus não pede muito, mas pouco demais. Ele sacrificaria sua própria identidade com todas as coisas para achar um pequeno tesouro só seu. Isso ele não pode fazer sem sentir isolamento, perda e solidão. Esse é o tesouro que ele buscou achar e só poderia temê-lo. É o medo um tesouro? É possível que a incerteza seja o que queres? Ou isso é um equívoco a respeito da tua vontade e do que realmente és? O pouco que pedimos é algum alívio do medo, sem percebermos que deveríamos realmente pedir por sua total eliminação. A gente deve pedir ao Espírito Santo: elimine o medo da minha mente, desfaça o medo da minha mente, desfaça a realidade que eu dei ao medo na minha mente. No entanto, o ego nos diz que se não existe medo, não existe eu, porque nossa identidade corporal vem do medo. Vê como está tudo conectado com a gente querer dar uma função para o corpo que ele não pode assumir de nossa identidade? Então a gente só pode sentir medo, só pode temer tudo. Porque nossa identidade corporal vem do medo. Foi pelo medo de encarar Deus e a sua ira que o ego fez corpos. Então, o ego nos diz que se não existe medo, não existe eu, porque nossa identidade corporal vem do medo, nascido da necessidade de escaparmos da ira de Deus em nossas mentes. Nesse mundo, portanto, somos criaturas do medo. E Jesus frequentemente nos diz que essa é a origem e o conteúdo dos sonhos, seu símbolo para o estado separado. E aqui estão 3 exemplos representativos nessa passagem do capítulo 29. Pois cada sonho não é senão um sonho de medo. Não importa que forma pareça tomar. Para você toma uma forma, para mim toma outra. Para o outro toma outra, não importa. Cada sonho não é senão um sonho de medo. O medo é visto dentro, fora ou em ambos os lugares, ou pode estar disfarçado em uma forma agradável, mas nunca está ausente do sonho, pois o medo é a matéria-prima dos sonhos, da qual todos são feitos. A sua forma pode mudar, mas não podem ser feitos de nenhuma outra coisa. E agora uma passagem de Psicoterapia, capítulo 3. Os novos sonhos irão perder o seu apelo temporário e virão a ser sonhos de medo, que é o conteúdo de todos os sonhos. Então ele só está reafirmando o que é o medo, né? Nas dádivas de Deus também. O medo é a única emoção do mundo.
Suas formas são muitas. Chame-as do que você quiser, mas são uma em conteúdo. Não há fragmentos de sonhos. Cada um contém o todo do medo, que é o oposto do amor. O inferno que ocupa a memória de Deus. A crucificação do seu Filho Santo. Agora, se não há medo, mais uma vez, eu não existo como indivíduo, como personalidade, ser físico e psicológico. No estado de medo, portanto, o amor e o meu ser são os estranhos. Assim como o meu professor Jesus. No estado do medo, Jesus é estranho, o Espírito Santo é estranho, Cristo é estranho, é só coisa que a gente fala da boca para fora, né? A gente fala muito em Jesus, fala muito em Espírito Santo, fala muito em Cristo, mas na experiência mesmo, na memória, na lembrança, são estranhos. Eu escolho, em vez disso, aquele que ensina que o meu medo é justificado, dando à loucura do mundo o poder de me roubar do meu lar, a paz de Deus. Que razão haverá para não dizeres isso? Vamos voltar na lição, que agora a gente saiu bastante da lição e agora não lembro mais. Então, no entanto, como seria fácil dizer, essa é a minha casa, aqui é o meu lugar, e não partirei porque um louco me diz que tenho que ir, né? Que razão haverá para não dizeres isso? Jesus, portanto, pergunta, por que você não diria que seu lar é sua mente certa? Pelo fato do ego gritar sua rouca insanidade, isso não significa que você tenha que ouvi-lo. Qual poderia ser a razão, exceto que convidaste esse estranho a tomar o teu lugar e permitiste que fosses um estranho para ti mesmo? Ninguém se deixaria desapossar tão desnecessariamente, a menos que pensasse que existe outro lar mais adequado ao seu gosto. Aí que tá a questão. Esse parágrafo me conta o problema, professor Kenneth diz. Eu acredito que esse mundo e corpo me dão o que eu quero, assim como o sistema de pensamento do ego, que faz transigências ao meu especialismo, mantendo minha identidade a salvo. Minha identidade, o corpo físico e psicológico, né? Ela pode nem sempre ser uma identidade feliz, para dizer o mínimo, mas existe uma parte de mim que pula de alegria por causa dela, dizendo, não é maravilhoso? Eu existo. Quanto mais eu sofro, mais posso tornar os outros responsáveis por isso. Não posso perder. É importante entender essa dinâmica. Não iríamos banir o amor, jogar Jesus para longe e abraçar o medo, a menos que acreditássemos que o ego nos deu algo mais adequado ao nosso gosto. A preservação da nossa individualidade, o verdadeiro lar do ego, a ideia primordial da separação. Quem é o estranho? É o medo. Quem é o estranho? De novo, gente. Quem é o estranho? É o medo ou és tu, que é tão inadequado ao lar que Deus proveu para o seu filho? Quem é o estranho aqui? Repetido como um tema musical na lição. O amor ou o medo? A resposta correta, é claro, é o medo, mas todos nós acreditamos que o amor é o estranho, porque nós o banimos.
A mensagem de Jesus a nós, no entanto, é a de que o medo é inadequado ao lar que Deus nos deu. Nós, como crianças do amor, pertencemos a Ele, a Deus, né? E ao Espírito Santo como nosso professor. Acaso o medo é próprio de Deus? Criado à sua semelhança? E isso é tirado do Gênesis, que diz: e Deus disse, vamos criar o homem à nossa própria imagem e semelhança. Jesus nos diz que o que é verdadeiramente criado à imagem e semelhança de Deus é o amor, não o medo. Acho que a gente ficou parado lá no Antigo Testamento. E a gente acha, então, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas Deus era pura ira e ódio? Como nós poderíamos ser, então, se fomos criados à imagem e semelhança dele, né? Acaso é o medo que o amor completa e pelo qual é completado? Não há nenhum lar que possa abrigar o amor e o medo. Não podem coexistir. Se tu és real, então o medo tem que ser uma ilusão. E se o medo é real, então tu absolutamente não existe. Nós repetidamente vemos essa afirmação do nível 1. Deus ou ilusão, amor ou medo, sem nada intermediário. O amor não conhece o medo, nem Deus conhece a ilusão da separação. A fundação metafísica do curso é um ou outro, o que é exemplificado nesse silogismo baseado na famosa declaração da primeira epístola de São João: o perfeito amor expulsa o medo. E aqui diz, todos os aspectos do medo são inverídicos, porque não existem no nível criativo e, portanto, absolutamente não existem. Qualquer que seja a extensão da tua disponibilidade para submeter as tuas crenças a esse teste, nessa mesma extensão, as tuas percepções são corrigidas. Para separar o falso do verdadeiro, o milagre procede nessas linhas do capítulo 1. O amor perfeito exclui o medo. É o silogismo, né, gente? A premissa básica da razão aqui, né? O amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Nesse caso, vamos voltar na lição. Se o medo é real, então tu absolutamente não existe. Nesse caso, com que simplicidade a questão é resolvida, Jesus diz. Aquele que tem medo apenas negou a si mesmo e disse: sou o estranho aqui. E assim deixo o meu lar a alguém que se parece mais comigo do que eu mesmo e dou-lhe tudo o que eu pensava me pertencer. Então, eu joguei fora o meu verdadeiro ser, em troca de uma identidade de medo. Dessa forma, me tornando uma criança da separação em vez da unicidade. Abandonando o meu verdadeiro lar e dando-o a um estranho. Agora ele é exilado por necessidade, sem saber quem é, incerto de todas as coisas, exceto disso, de que ele não é ele mesmo e que o seu lar lhe foi negado. Em algum ponto, nós percebemos que esse mundo não é o nosso lar, mas que esquecemos e abandonamos o nosso verdadeiro lar. Além disso, nós projetamos toda a responsabilidade por isso.
acreditando que nosso lar foi negado a nós. Alguém fez isso comigo. Portanto, o mundo foi feito e depois sua fonte esquecida. A próxima lição ensina que nós fizemos um mundo de especificidades para que pudesse haver alguém fora de nós a quem pudéssemos culpar e odiar. Sim, eu não estou em casa, né? Como se a gente dissesse assim, sim, eu não estou em casa. Sim, eu sou um órfão, mas não é culpa minha. E agora, o que procura ele? O que pode achar? Um estranho para si mesmo não pode achar um lar onde quer que o procure, pois ele mesmo fez com que o retorno fosse impossível. Esse é o significado real do especialismo. Nós buscamos em vão pelo nosso lar, desesperadamente buscando amor e felicidade no mundo, mas nunca os encontrando. O ego, ele colocou aqui, agora o professor Ken trouxe, ele não introduziu, né? Mas ele está trazendo agora aqui uma passagem do capítulo 12, em que Jesus diz: o ego está certo de que o amor é perigoso, e esse é sempre o seu ensinamento central. Ele nunca coloca isso desse modo, pelo contrário. Todo aquele que acredita que o ego é a salvação parece estar intensamente engajado na busca do amor. Sim, parece que a gente está sempre buscando o amor. Mas é uma enganação. Todavia, o ego, embora encoraje ativamente a busca do amor, tem uma cláusula. Não o aches. Busques, mas não aches. Busques, mas não encontre, né? Seus ditames podem ser, então, simplesmente resumidos dessa forma: busca e não aches. A busca que o ego empreende está, portanto, condenada a fracassar. E uma vez que ele também ensina que está identificado contigo, a sua orientação te conduz a uma jornada que necessariamente terminará na percepção do teu próprio fracasso. Pois o ego não é capaz de amar, e na sua busca frenética de amor está buscando o que tem medo de achar. Caramba! Assim sendo, segue o seu ensinamento e buscará o amor, mas não o reconhecerás. Vou repetir essas duas últimas frases. Pois o ego não é capaz de amar e na sua busca frenética de amor está buscando o que tem medo de achar. Ele não quer encontrar. Ele diz que quer, mas não quer. Sabe aquilo que eu acho que todos nós, principalmente estudantes de um curso em milagre, já se deu conta disso, de que a gente busca algo que de verdade a gente não quer. A gente diz no discurso que a gente quer, mas no entanto, no comportamento a gente faz algo que faz com que a gente vá para caminho totalmente oposto daquilo que a gente diz. Então, a gente é totalmente incoerente. O ego é totalmente incoerente. Assim sendo, segue o seu ensinamento e buscarás o amor, mas não o reconhecerás. Caso chegue a encontrar, não reconhece. Meu retorno é impossível, porque eu olho no lugar errado. Tão logo dou as costas ao Espírito Santo, fico preso no corpo da mente errada do ego. Vou procurar lá pelo que vai me fazer feliz e me trazer paz, por coisas espirituais, santas e religiões que vão me salvar. No entanto, nunca vou encontrá-las nesse mundo, porque elas só existem na minha mente certa, meu lar longe de casa. O seu caminho está perdido, a não ser que um milagre venha buscá-lo e lhe
mostre que agora já não é um estranho. O milagre virá. Apesar de termos jogado fora a mente certa, ela permanece dentro de nós. Em algum ponto percebemos que cometemos um erro e entendemos por que não estamos felizes. Nós então voltamos para nossas mentes e escolhemos o milagre do Espírito Santo e encontramos nosso amor. E aqui o professor traz uma passagem do capítulo 12, que Jesus nos diz: o Espírito Santo te oferece outra promessa, uma promessa que conduzirá à alegria, pois a sua promessa sempre é: buscai e achareis. E sob a sua orientação, não pode ser derrotado. A sua jornada é rumo à realização, e a meta que ele coloca diante de ti, ele te dará. Então, a jornada do Espírito Santo é rumo à realização, e a meta que o Espírito Santo coloca diante de ti, ele te dará. Gente, tô achando, tá ficando meio escuro por aqui. Vou abrir um pouquinho a janela, só um momentinho. Vamos ver se melhorou um pouco, ou se piorou. Acho que piorou. Piorou, gente. Ai, eu e essa luz. Conforme o solzinho rodeia por aqui. Então eu vou fechar. Tenha uma paciênciazinha aí. Acho que agora ficou melhor. Que estranho essas luzes. Nunca que eu vou entender. Nunca que eu vou entender essas luzes. Certo. Então, voltando aqui. Pois o seu ser permanece no seu lar. Cristo permanece no céu, de onde nunca saiu. Não convidou nenhum estranho a entrar e não se tomou por nenhum pensamento alheio. E ele chamará o que é seu para si mesmo em reconhecimento do que lhe pertence. Essa é a memória de quem nós somos como Cristo, mantida para nós pelo Espírito Santo. Cristo não conhece nada sobre medo, o estranho, mas nós sim. Portanto, nosso tomador de decisões reverte sua decisão errada e se identifica agora com essa memória do nosso lar, como vimos nessa declaração familiar. Tu estás em casa, em Deus, sonhando com o exílio, mas perfeitamente capaz de despertar para a realidade. É decisão tua fazer isso? Quem é o estranho? Não será aquele por quem o teu ser não chama? O meu verdadeiro ser, outro símbolo da voz do Espírito Santo, não chama pelo meu ego, nem pelo medo, do qual ele nada sabe. Ele meramente brilha em nossas mentes como a luz de um farol. És incapaz de reconhecer esse estranho no teu meio agora, pois deste a ele o teu lugar de direito. Eu não sei que o medo é o estranho. O professor Kenneth explica pra gente aqui. A gente não sabe que o medo é o estranho, mas sei que existo como um corpo individual, com medo e transtornado, culpado e sozinho. E não percebo que essa tem sido a minha escolha, pois acredito que o medo é meu lar e realidade. Nós vimos a passagem descrevendo como o ego torna quase impossível reconhecermos a presença da verdade em nossas mentes, expresso no contexto do especialismo e do Espírito Santo. Aqui está isso novamente, em sua forma mais completa, similar à nossa discussão anterior sobre a inabilidade de
de a verdade e a ilusão se comunicarem uma com a outra. Então, aqui ele vai falar mais uma vez sobre a impossibilidade de a verdade e a ilusão se comunicar, né? E essa passagem é do capítulo 24, em que Jesus diz: Tu não és especial. Se pensas que és e queres defender o teu especialismo contra a verdade do que realmente és, como podes conhecer a verdade? Que resposta que o Espírito Santo te dê pode alcançar-te quando é ao teu especialismo que escutas e é a ele que pergunta e responde? Tudo o que tu escutas é a sua resposta diminuta, que não tem nenhum som na melodia que transborda de Deus para ti eternamente, louvando com o amor o que tu és. E essa imensa canção de honra e amor pelo que tu és parece silenciosa e inaudível diante da tua magnificência. Tu te esforças para que teus ouvidos ouçam a sua voz sem som e, no entanto, o chamado do próprio Deus é insonoro para ti. Podes defender o teu especialismo, mas nunca ouvirás a voz que fala por Deus ao seu lado. A gente pode continuar defendendo o nosso especialismo, individualismo, e a gente pode continuar dizendo que quer ouvir a voz do Espírito Santo, mas a gente está falando da boca para fora. Então a gente não vai ouvir, porque a gente não quer ouvir. Elas falam línguas diferentes. A voz do ego e a voz do Espírito Santo falam línguas diferentes e caem em ouvidos diferentes. Para cada pessoa especial, a verdade é uma mensagem diferente com um significado diferente. No entanto, como é possível que a verdade seja diferente para cada um? Aquela história de, a tua verdade é a minha verdade. Não tem transigência quanto à verdade. Não existe isso de minha verdade, tua verdade. A verdade é uma só. As mensagens especiais que os especiais ouvem os convencem de que eles são diferentes e à parte, cada um em seus pecados especiais e a salvo do amor que absolutamente não vê o seu especialismo. A visão de Cristo é inimiga para com eles, pois não vê o objeto de seus olhares e quer mostrar-lhes que o especialismo que pensam que vem é uma ilusão. Entretanto, o teu ser... Gente, deixa eu ver aqui quanto tempo que a gente já passou. 22. Eu vou ter que dar uma saidinha rapidinha aqui de novo para dar um recadinho e já volto. Aguardem aí. Voltando. É que às vezes, gente, as pessoas começam a me ligar aqui no celular, né? Então, mas liga uma vez e para. Agora, quando a pessoa começa a ligar, aí eu já, né? Fui lá pedir para retornarem para a pessoa. Então, voltando aqui, nesse parágrafo da lição, Jesus diz: entretanto, vamos ver o que estava na última frase lá. Então, és incapaz de reconhecer esse estranho no teu meio agora, pois deste a ele o teu lugar de direito. Entretanto, o teu ser, com S maiúsculo, né, o teu ser verdadeiro, tem tanta certeza do que lhe é próprio quanto Deus de seu Filho.
Então, entretanto, o nosso ser tem tanta certeza do que nos é próprio, quanto Deus tem certeza, né? Ele não pode estar confuso a respeito da criação. Tem certeza do que lhe pertence. Deus tem certeza do que lhe pertence. Não pode estar confuso a respeito da própria criação. Nenhum estranho pode ser interposto entre o seu conhecimento e a realidade de seu filho. Ele desconhece estranhos. Tem certeza acerca de seu filho. Lembre-se das adoráveis palavras frequentemente citadas do texto. Nenhuma nota da canção do céu foi perdida. A separação não teve efeito sobre a verdade. E Deus não sabe nada do ego, nem do seu sistema de pensamento de medo. Ele simplesmente é. E como seu filho, somos um em seu ser. Note com que frequência Deus retorna a esse tema importante do perfeito amor. Deus, né? Deve ser Jesus, né? A tradução deu uma erradinha aqui. Então, note com que frequência Jesus retorna a esse tema importante do perfeito amor de Deus, não conhecer nada sobre o ego imperfeito e sua separação. A certeza de Deus é o suficiente. Aquele que lhe conhece como seu filho pertence ao lugar no qual ele o estabeleceu para sempre. Ele respondeu a ti que perguntas: quem é o estranho? O problema é que nós não fizemos essa pergunta. Ele respondeu pra gente, mas a gente não quer perguntar. Mais ou menos isso, né, gente? A gente no sul é isso aqui, ó. A gente tira a jaqueta, fica com frio. Coloca a jaqueta, fica com calor. Assim a gente vai, né? E como eu não estou mais conseguindo editar os vídeos, vocês vão ter que me aguentar aí com essa... Entra e sai, para e recomeça, abre a janela, fecha a janela, tira a jaqueta e bota a jaqueta. Então, o problema é que nós não fizemos essa pergunta, né? Quem é o estranho? E o propósito de um curso em milagres, por falar nisso, né? É nos levar a fazer essa pergunta. Quando o fazemos, pelo menos reconhecemos que existe algo que não sabemos aqui, pois temos estado tão convencidos de que estamos certos. Podemos não gostar do medo ou da culpa, mas acreditamos que eles são verdadeiros. Fazer a pergunta certa significa perguntar quem é o estranho, o amor ou o medo? Então vamos começar a perguntar, né? O amor ou o medo que é o estranho aqui? Portanto, reconhecemos que existe uma escolha. Aí a gente chega na lição, né? Existe uma escolha. Até que esse ponto seja alcançado, no entanto, sabemos apenas que o medo é a realidade e temos que tirar o melhor dele. Isso serve ao propósito do ego de manter distante nossa segurança inerente como filho de Deus, para sempre mantida em seu coração, onde ele nos colocou quando nos criou como um com ele. E o epílogo ao esclarecimento de termos expressa essa certeza. Há muito tempo o fim estava escrito nas estrelas e firmado nos céus com um raio brilhante que o manteve a salvo na eternidade, assim como ao longo de todo o tempo. E ainda o mantém, sem que nada tenha sido mudado, sem que nada esteja sendo mudado, e para todo sempre imutável. E essa adorável imagem ecoa a passagem já citada do texto do capítulo 30, que diz: o pensamento que Deus mantém de ti é como uma estrela, imutável no céu eterno. Tão elevada no céu ela está, que aqueles que estão fora do céu não sabem que ela está lá.
Entretanto, quieta, branca e bela, ela brilhará através de toda a eternidade. Não houve tempo algum em que ela não estivesse lá, nenhum instante em que sua luz tenha diminuído ou se mostrado menos perfeita. Quem conhece o Pai, conhece essa luz, pois Ele é o firmamento eterno que a mantém a salvo, para sempre elevada e ancorada em segurança. Sua pureza perfeita não depende de ser vista na terra ou não. O firmamento a abraça e suavemente mantém em seu lugar perfeito, que está tão distante da terra quanto a terra do céu. Completamente intocado pelo tumulto e pelo terror do mundo, os sonhos de nascimento e de morte que são aqui sonhados, as miríades de formas que o medo pode tomar, inteiramente imperturbado, o pensamento que Deus mantém de ti permanece exatamente como sempre foi. Cercado por uma quietude tão completa que nenhum som de batalha se aproxima nem sequer de forma remota. Ele descansa na certeza e na paz perfeita. Aqui está a sua única realidade mantida em segurança, completamente inconsciente de todo o mundo que cultua ídolos e que não conhece a Deus. Na perfeita confiança da sua imutabilidade e do seu descanso na sua casa eterna, o pensamento que Deus mantém de ti nunca deixou a mente de seu Criador, a quem ele conhece do mesmo modo que o seu Criador tem o conhecimento de que ele está lá. Que lindo, gente! Ouve a sua voz te assegurar, de modo quieto e seguro, que não és um estranho para o teu Pai e nem o teu Criador se faz um estranho para ti. Aqueles a quem Deus uniu permanecem para sempre um só, em casa com Ele, e não um estranho para si mesmo. Isso foi retirado da bem conhecida linha do Evangelho de Mateus. A gente já se deu conta, né? Quem estudou alguma vez a Bíblia um pouquinho mais, ou nem precisa estudar, né? Porque eu nunca fui de estudar a Bíblia, mas tem umas passagens que a gente sempre acaba pegando por aí, né? O que Deus uniu, que nenhum homem separe. Ainda que tenhamos deixado o amor não nos deixou e não somos estranhos a Ele nem a Deus. Referência a esse texto das Escrituras abundam no texto, sobre o qual as duas próximas são representativas. Essa do capítulo 17. O Filho de Deus é um, a quem Deus uniu como um só. E o ego não pode separar. Então, o Filho de Deus é um, e a quem Deus uniu como um só, o ego não pode separar. E do capítulo 22. Na verdade, tu e o teu irmão estáis juntos, e não há nada entre vós. Deus segura as vossas mãos e o que pode separar Ai, gente, desculpa, é uma pergunta. Na verdade, tu e o teu irmão estáis juntos e não há nada entre vós. Deus segura... Ai, meu Deus, que essas coisas são confusas às vezes. Deus segura as vossas mãos e o que pode separar aqueles a quem Ele uniu como um só em si mesmo? Às vezes eu me confundo aqui com essas frases. Então, na verdade, ele está aqui afirmando e confirmando a nossa unicidade, né? E que a gente interpreta tudo, o ego interpreta tudo de maneira equivocada e de cabeça para baixo, né? Que a gente sempre achava, que Deus uniu, nenhum homem pode separar, achando que estava falando de matrimônio, né? De casamento. E não tem nada a ver com isso. Portanto, reinterpretada a citação bíblica que se refere ao divórcio, Jesus usa a citação ainda para outra forma do princípio da expiação,
A unicidade do Filho de Deus não pode ser e nunca foi quebrada ou fragmentada. Hoje damos graças por Cristo ter vindo procurar no mundo pelo que lhe pertence. A sua visão não vê estranhos, mas contempla os seus e alegremente se une a eles. Pense novamente em Cristo, o professor Kenneth está falando aqui, ou o Espírito Santo, como um farol que irradia uma luz de amor em nossas mentes. Nós buscamos e em algum ponto vimos a luz e percebemos que cometemos um erro. Existe uma saída do oceano escuro que é o inferno do ego, uma saída de uma noite que parecia interminável. E então nós alegremente damos graças. Vamos ficar contentes. Essa passagem é do capítulo 31. Vamos ficar contentes porque podemos caminhar pelo mundo e achar tantas oportunidades de perceber outra situação onde a dádiva de Deus pôde mais uma vez ser reconhecida como nossa. E assim todos os vestígios do inferno, os pecados secretos e os ódios escondidos desaparecerão. E toda a beleza que eles ocultavam aparecerá como os gramados dos céus, os gramados do céu aos nossos olhos, para erguer-nos bem acima das estranhas e espinhosas pelas quais viajamos antes que Cristo aparecesse. Jesus pede nossa gratidão pela verdade em nossas mentes que nunca mudou, corrigindo nossa ingratidão nascida do medo. Portanto, temos mantido a verdade escondida, pois estar em sua presença significaria o fim do nosso sistema de pensamento. Agora somos gratos por podermos escolher a verdade, que é a única coisa que vai nos trazer felicidade e paz. Vamos voltar na lição. Então, não falha em te dar nenhum só dos teus irmãos para que te lembres. Gente, será que eu pulei? Pulei. Voltando aqui então, já me achei. Então, hoje damos graças por Cristo ter vindo procurar no mundo pelo que lhe pertence. A sua visão não vê estranhos, mas contempla os seus e alegremente se une a eles. Eles o veem como estranho, pois não reconhecem a si mesmos. Então, enquanto nos identificarmos com o medo e com nossa identidade separada e especial, não vamos conhecer a verdade. Não vamos perceber que nós, como um ego, somos o estranho, enquanto nós, como Cristo, estamos em casa. Através do perdão aos outros, nós chegamos a reconhecer nossa identidade compartilhada e a verdade do brilhante estranho que, como nosso irmão mais velho, Jesus, nos trouxe a salvação, a Páscoa. E essa passagem é do capítulo 20. Se vislumbrares a face de Cristo por trás do véu, olhando entre as pétalas brancas como a neve dos lírios que recebeste e deste como dádiva tua, contemplarás a face do teu irmão e a reconhecerás. Eu era um forasteiro e me recolheste sem saber quem era eu. Entretanto, pela tua dádiva de lírios, tu saberás. No teu perdão a esse forasteiro, estranho para ti e, no entanto, teu amigo antigo, está a sua liberação e a tua redenção junto com ele. O tempo da Páscoa é um tempo de alegria e não de luta. Olha para o teu amigo ressuscitado, teu amigo, ele quer amigo com A, ele está falando de Jesus, né? Olha para o teu amigo ressuscitado e celebra a sua santidade junto comigo.
pois a Páscoa é o templo da tua salvação junto com a minha. E quando ele fala muito dos lírios, né? Muitas passagens falando dos lírios. Os lírios, na verdade, é um simbolismo num curso em milagres para perdão, tá, gente? É um símbolo do perdão. Mas ao dar-lhe as boas-vindas, se lembram. Ao dar as boas-vindas a Cristo, a gente se lembra. E ele os conduz gentilmente de volta ao lar, que é o lugar que lhes é próprio. Cristo não esquece ninguém. Você pode se lembrar do primeiro poema de Ellen, A Dádiva do Natal, que ela escreveu poucos meses antes de transcrever essa lição. E o poema começa: Cristo não deixa ninguém de lado. Através disso você sabe que ele é o Filho de Deus. Essa mesma linda ideia é expressa aqui. Cristo não esquece ninguém. É útil notar com que rapidez deixamos as pessoas de lado quando as julgamos. Somos insensíveis aos seus pedidos de ajuda. Ou simplesmente as usamos para a nossa própria gratificação. É só a gente estar em julgamento que a gente deixa as pessoas de lado. Não falhe em te dar nenhum só dos teus irmãos para que te lembres, para que o teu lar possa ser completo e perfeito tal como foi estabelecido. Nossas vidas são salas de aula nas quais todos os que encontramos durante o dia, uma pessoa significativa ou alguém que vemos apenas em circunstâncias menores, nos apresenta uma oportunidade de aprendermos com que rapidez rejeitamos, negligenciamos e usamos as pessoas. Nós olhamos para esse fato horrível sem julgamento e culpa, percebendo que por excluir outra pessoa, excluímos a nós mesmos. Nós pedimos então, se essa for a dádiva que verdadeiramente queremos, para nós mesmos. Nós pedimos então para nós mesmos. Quando te encontras com qualquer um, lembra-te de que é um encontro santo. Assim como tu ouvires, verás a ti mesmo. Assim como o tratares, tratarás a ti mesmo. Assim como pensares dele, pensarás de ti mesmo. Nunca te esqueças disso, pois nele acharás a ti mesmo ou te perderás. Sempre que dois filhos de Deus se encontram, lhes é dada mais uma chance de salvação. Não deixes ninguém sem lhe dar a salvação e sem recebê-la tu mesmo. Gente, então eu vou falar para vocês aqui, anotem aí, capítulo 8, seção 3, parágrafo 4, da linha 1 a 7, tá? Gente, tô toda... Será que o quê? Que já passou de 1 hora de novo? Ou é eu que tô com alergia? Vamos ver, deixa eu sair daqui e voltar. Não sei. Tava parecendo que tava cheio de alergia. Acho que não. Acho que é o filtro mesmo do Instagram. Ele não te esqueceu. Ele, Cristo, né? Não te esqueceu. Mas tu não te lembrarás de Cristo até olhares para tudo como ele o faz. Todo aquele que nega o seu irmão está enganando a ele e recusando-se, assim, a aceitar a dádiva da vista, através da qual vem a salvação. O seu ser é
claramente reconhecido e o seu lar relembrado. Você não vai se lembrar de que está em casa em Cristo, com Jesus como seu professor e seu amor como sua meta, até primeiro compartilhar esse pensamento com todos a quem você vê ou sobre quem pensa. Nós, portanto, concluímos essa inspiradora lição com uma passagem de A Canção da Oração, expressando o final da jornada, o final da escada, na qual ficamos com Cristo, nosso irmão ao nosso lado, um conosco e com toda a filiação. E essa passagem diz, Canção da Oração, capítulo 1, gente, tá? A escada subiu muito alto, tu vieste quase até o céu. Há pouco mais a ser aprendido antes da jornada se completar. Agora podes dizer a todos aqueles que vêm para se unir a ti em oração: eu não posso ir sem ti, pois és uma parte de mim. E assim ele é na verdade. Agora podes orar só por aquilo que verdadeiramente compartilhas com ele, pois compreendeste que ele nunca partiu, e tu, que parecias sozinho, és um com ele. A escada termina com isso, pois o aprendizado já não é mais necessário. Agora estás diante do portão do céu, e lá teu irmão está ao teu lado. O gramado é profundo e quieto, pois é aqui o lugar marcado para o momento em que deverias vir, e ele esperou por ti durante muito tempo. Aqui o tempo acabará para sempre. Nesse portão, a própria eternidade se unirá a ti. A oração veio a ser o que deveria ser, pois reconheceste o Cristo em ti. Que coisa linda. Bom, eu já tinha falado para vocês em outras lições o quanto a canção da oração é algo muito elevado. É muito maravilhosa essa parte do livro, A Canção da Oração. Se vocês não leram ainda, comecem a ler porque é maravilhoso. Tá bom, meus queridos? Encerramos então mais essa lição. Treinem bastante. Fiquem com Deus. E espero que a gente possa se ver amanhã de novo, tá bem? Grande abraço.